Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Então, estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus, né? Vamos para a meditação de quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 28 de julho. Estamos na quinta lição, a sutileza do materialismo e do ateísmo. E hoje a nossa leitura diária está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o título diz que o Deus desse século, aí está falando do inimigo, por isso que o tema da nossa revista é as sutilezas de Satanás contra a igreja. Então, está dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, né? E quando a gente fala tanto de materialistas como de ateístas, nós estamos falando, claro, de duas classes de incrédulos. E Paulo deixa bem claro aqui que é o próprio inimigo que está agindo para endurecer o coração desse povo, para criar neles essa incredulidade. Tá? É Paulo que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vamos compreender agora um pouco das raízes. As raízes tanto do materialismo como do ateísmo. No tópico 2, as raízes do materialismo, diz assim, né? Quando a gente fala sobre essas raízes, a primeira é a consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Em Romanos capítulo 1, dos versículos 18 ao 23, que é a nossa leitura bíblica em classe, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e a glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece porque os homens que se dizem sábios se tornaram tolos. O salmista destacou: desonesto em seu coração, não a Deus. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Tá? Jesus deixou isso bem claro quando ele fala lá em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, versículos 21 e 23, que diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, o que o autor quer colocar aqui é que a queda da humanidade, que está registrada lá em Gênesis capítulo 3, proporcionou, né, como tantos outros males que a queda proporcionou, também a queda proporcionou também esse embrutecimento, esse endurecimento do coração humano para até mesmo rejeitar a Deus, mesmo Deus se revelando, eles rejeitam a Deus. E a outra raiz aqui é a cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. É exatamente isto que o apóstolo Paulo diz, que foi o texto que nós acabamos de ler, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz da glória do evangelho de Cristo, qual é a imagem de Deus. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar a Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve na carta aos Romanos. Tá? Então, a cegueira espiritual, a Bíblia deixa bem claro que essa cegueira, ela é sim provocada pelo inimigo das nossas almas. Por isso que a Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas. Tá? Outrora também andávamos em cegueira espiritual, mas nós glorificamos a Deus porque a luz da glória do Evangelho de Cristo resplandeceu a nós. E nós cremos
Aqui é que está, por isso que é chamado de incrédulos. Enquanto a pessoa permanecer incrédula, ela permanece em trevas. Mas quando a Bíblia diz, né, que aqueles que estavam na região do vale da sombra da morte, lá em Mateus capítulo 4, resplandeceu-lhes uma grande luz. Jesus é a luz e nele não há trevas nenhuma. Só que nós temos que crer nessa mensagem, nós temos que receber de bom grado essa mensagem. Nós temos que crer que Deus é poderoso para dissipar toda a cegueira espiritual que o inimigo das nossas almas tem provocado em nós. Amém, meus amados? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Estamos juntos e amanhã nós retornaremos para mais uma meditação falando sobre pressupostos das doutrinas materialista e também ateísta. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.